Alguma vez você já ficou sozinho na estação do metrô? Hoje você ouvirá 4 relatos anônimos de pessoas que tiveram o azar de estar na hora e no lugar errado no metrô da Cidade do México. Eu sou Pesadelos Reais e você está no setor do terror. Esta história aconteceu comigo e com minha amiga. Ambas trabalhamos em um restaurante e saímos muito tarde. Sempre pegamos o metrô juntas, já que, sendo mulheres, essas altas horas da noite podem ser muito perigosas. Ela mora perto da minha casa, mas desce uma estação antes de mim. Enfim, uma noite pegamos o metrô como qualquer outro dia. Para ser mais específica, na estação Barranca del Muerto. Naquela noite não havia ninguém ao nosso redor, já que eram 11 da noite, e a essa hora estava vazio. Estávamos às 2 paradas, conversando como sempre, sobre como havia sido nosso dia e rindo das coisas que aconteceram no restaurante. Quando, de repente, vimos um menino sozinho do outro lado do vagão. Estava de costas, então não pudemos ver seu rosto, mas parecia ter uns 5 ou 6 anos. Minha amiga e eu ficamos surpresas, pois o menino parecia estar completamente sozinho. Minha amiga perguntou se ele estava bem e onde estavam seus pais. O menino não respondeu nem sequer olhou para nós. Minha amiga me olhou e perguntou o que deveríamos fazer. Eu disse para reportarmos a um guarda, mas não havia nenhum ao nosso redor. Então, eu gritei de novo. Oi, você precisa de ajuda? Está perdido? Mas novamente não houve resposta. Nós ficamos preocupadas e a esse ponto já estávamos pensando em ir para o outro lado do vagão para poder ajudá-lo, perguntar seu nome e levá-lo à autoridade para encontrar seus pais. Mas nisso, o metrô passou. Minha amiga e eu decidimos não entrar, pois não queríamos deixar o menino sozinho. Lá embaixo é muito perigoso, qualquer pessoa poderia levá-lo. Então, esperamos o metrô ir embora para poder dizer que iríamos onde ele estava, mas quando o metrô se foi, o menino já não estava mais lá. Naqueles segundos em que o metrô estava passando, o menino desapareceu. Minha amiga e eu ficamos preocupadas. Pensamos que alguém o havia levado, pois ele era muito pequeno para se mover tão rápido. Estávamos prestes a sair da estação para reportar o fato quando o vimos novamente. Ele estava parado de costas nas escadas. Nós nos surpreendemos, já que era impossível ele ter chegado do outro lado do metrô em tão pouco tempo. Mas lá estava ele. De perto era um menino de pele muito pálida, com veias visíveis, cabelo negro e baixo. Minha amiga perguntou, como você se chama? Mas o menino não respondia nem olhava para nós. Era como se não nos ouvisse. Então, nos aproximamos um pouco mais. Minha amiga voltou a falar e se aproximou mais. Quando tentou tocar seu ombro para que ele olhasse, o menino soltou um grito aterrador, como um chilique diabólico. Minha amiga correu e quase caiu das escadas. Saímos correndo sem parar, esperando que o metrô estivesse lá para podermos entrar rapidamente. Enquanto corríamos, olhei para ver se o menino, ou o que quer que fosse, estava vindo atrás de nós. Mas não havia ninguém. Chegamos à parada do metrô, mas ele ainda não havia chegado. Minha amiga estava pálida de medo e gritou, "O que foi isso? O que foi isso?" Eu respondi, "Não sei, mas aquilo não era um menino. Não sei o que era, mas não era um menino." Continuamos esperando até que, finalmente, o metrô chegou e entramos imediatamente. Minha amiga ainda estava muito assustada e suas mãos tremiam. O metrô estava vazio, éramos só nós e uma senhora vendedora ambulante que carregava suas mercadorias. Eu tentava acalmar minha amiga, dizendo que já havia passado, que aquele menino não nos seguiu e que tudo ficaria bem. Quando a senhora de repente disse, "Vocês viram, certo? Viram um menino de cabelo negro?" Eu respondi, "Como você sabe?" Ela disse que não éramos as únicas a quem aquele menino havia aparecido, que a ela e várias pessoas conhecidas que frequentavam aquela estação também já tinham visto, que ele sempre aparecia à noite e quando não havia gente, quando as pessoas estavam sozinhas, como se gostasse de assustar, como se isso lhe causasse prazer. Perguntou,
Vocês viram o rosto dele? Nós respondemos que não. Ela disse: vocês tiveram muita sorte. Se tivessem visto, acho que sua amiga teria tido um infarto. As pessoas que o viram não conseguiram apagar a imagem de suas mentes. Ele tem olhos grandes, mas completamente negros. Não tem nariz e tem um sorriso gigante, malvado, zombeteiro. Sua pele é pálida e suas veias são visíveis. É como se você estivesse vendo um cadáver, mas é malévolo, dá para sentir. Vocês tiveram muita sorte e recomendo que não andem sozinhas à noite nessa estação, pois talvez na próxima vez ele mostre o rosto, e se isso acontecer, garanto que ele as perseguirá pelo resto de suas vidas. Minha amiga perguntou se ela achava que era um fantasma, ou se sabia quem havia sido aquele menino. A senhora respondeu que não sabia a história, mas que sem dúvida não era um menino, ou se algum dia foi, já não era mais. Era uma presença muito maligna, e era melhor não tomá-la de forma leve e seguir o conselho de não andar sozinhas aquelas horas. Pois da próxima vez não teríamos tanta sorte, já que uma amiga dela, também vendedora, contou que naquela estação haviam ocorrido vários eventos trágicos, como pessoas se jogando na frente do metrô, e que tudo isso acontecia à noite, quando não havia testemunhas. Sua amiga estava certa de que era aquele menino que as empurrava ou as fazia saltar, pois era muita coincidência que todas essas pessoas fossem encontradas com os olhos abertos e uma expressão de terror no rosto, como se tivessem visto algo antes de morrer. A senhora desceu do metrô dizendo: lembrem-se do que acabei de contar, não levem isso na brincadeira e cuidem-se muito. Adeus. Nós estávamos muito assustadas e, claro, depois do que nos aconteceu, nunca mais voltamos a entrar naquela estação. Preferíamos pegar um Uber para outra linha do metrô, mesmo que fosse mais caro. Nos sentíamos muito mais tranquilas. Então, se vocês viajam por essa linha, é melhor não fazê-lo à noite, muito menos sozinhos. Eu fui segurança em uma das estações do metrô da Cidade do México, e posso garantir que a mim e aos meus colegas aconteciam muitas coisas estranhas naquele lugar, coisas inexplicáveis e sim, paranormais. Mas a que mais me marcou foi esta que vou contar. Uma noite eu estava fazendo minha ronda e não deveria haver ninguém na estação. Vi uma senhora saindo do banheiro. Disse: senhora, não pode estar aqui, estamos prestes a fechar a estação. Mas ela não respondeu. Continuou caminhando em direção às vias do metrô. Repeti: senhora, me ouviu? Você precisa sair da estação, não vai passar mais nenhum metrô. Mas a senhora me ignorava completamente. Continuava caminhando sem olhar para trás e eu já estava ficando irritado, queria ir para casa. Então seguia para pedir que, por favor, abandonasse a estação, mas a senhora desapareceu enquanto caminhava. Num piscar de olhos, ela já não estava mais lá. Procurei por todos os lados, mas não havia rastro dela. Fui verificar as câmeras de segurança para ver para onde ela havia ido, mas fiquei impressionado ao ver os vídeos. Só me via falando sozinho, pois em nenhum momento a senhora aparecia no vídeo, desde que a vi saindo do banheiro até desaparecer. Esta é uma história real, que até hoje me dá medo contar. Naquele lugar acontecem muitas coisas, pois, como mencionei, meus colegas de trabalho também viram ou ouviram coisas quando o metrô estava vazio. Espero que tenham gostado da minha história. Boa noite. Olá, sou Saul e moro na Cidade do México há alguns anos. Fui transferido para cá pela empresa para a qual trabalho. Tem sido um pouco difícil me adaptar, já que sou de uma cidade muito tranquila e pequena. Embora eu goste muito desta cidade, há coisas às quais ainda não me acostumei. Por exemplo, viajar de metrô. Vejam, isso aconteceu há apenas um ano e levou um tempo até eu querer pisar em um vagão novamente. O metrô já é aterrador por si só, e mais ainda à noite, que é quando saio do trabalho, por volta das 9 da noite. A essa hora, o metrô já está meio vazio, mas naquele dia estava mais vazio do que o normal. Saí do trabalho como todos os dias, fui em direção ao subsolo
e vi como toda a gente que vinha do metrô que eu ia pegar estava descendo e saindo da estação. Estava ficando vazio. No vagão havia apenas uma senhora com sua filha pequena, um jovem e eu. Tudo estava normal até que uma mulher completamente vestida de preto subiu. Parecia que vinha de um funeral, com óculos de sol escuros que impediam ver seus olhos, e se sentou bem em frente à senhora com sua filha. A menina começou a acenar com o peluche, sorrindo e mostrando-o ao lado da mulher que havia acabado de entrar. Sua mãe dizia para ela se acalmar e deixar a senhora em paz, a qual não tinha nenhuma expressão no rosto, como se nada ao redor importasse. A menina continuava movendo o peluche, rindo e sem desviar o olhar, mas não olhava para a senhora. Olhava bem ao lado dela. A mãe, já irritada, disse: "Kátia, fica quieta, por favor, ou eu vou tirar esse peluche." A menina respondeu: "Mamãe, é que a menina gostou e quer que eu empreste a ela." A mãe perguntou: "Que menina?" Lá não havia ninguém. A menina respondeu: "Sim, mamãe, aquela menina que está com a senhora," apontando para a mulher de preto. Pela primeira vez, a mulher olhou para a menina e começou a chorar desconsoladamente. A senhora perguntou se ela estava bem, ao que a mulher respondeu: "Desculpe, é que acabei de enterrar minha filha pequena e, graças à sua menina, posso saber que ela está aqui comigo." A senhora não respondeu nada, apenas pegou sua filha e desceu na próxima parada junto com o jovem que estava conosco. A mulher e eu continuamos sozinhos por mais 3 estações, mas não consigo explicar o quão desconfortável e assustado eu me sentia. A senhora continuava chorando, mas sorrindo, olhando para o lado dela, e eu queria descer do metrô o mais rápido possível. Por fim, cheguei à minha parada, desci do vagão e só pude ver a mulher conversando sozinha e sorrindo, até que o metrô partiu e eu não a vi mais. Cheguei em casa e só conseguia pensar que as crianças são muito mais sensíveis e podem ver coisas que nós não conseguimos, assim como aquela menina viu e riu com a filha falecida daquela mulher. Olá, meu nome é Mari Carmen e esta foi a minha experiência no metrô da Cidade do México. Todos os dias eu madrugava para chegar ao trabalho a tempo e pegava o metrô porque era o meio mais econômico e rápido na cidade. Um dia de manhã, ainda não havia amanhecido e estava muito escuro. Eu cheguei à estação como de costume, mas antes tive que ir ao banheiro de emergência. Quando saí, meu metrô estava indo embora junto com as pessoas que haviam chegado comigo. Então, tive que esperar o próximo metrô completamente sozinha. De repente, ouvi alguém me chamando, fazendo um som como "psst", e continuou assim por mais 2 vezes. Eu olhava ao redor, mas não havia absolutamente ninguém. Nesse ponto, comecei a sentir medo, pois o metrô não é muito seguro. Passaram alguns segundos e ouvi novamente o som, mas dessa vez acompanhado de risadas, como se estivessem zombando de mim. Eram risadas de mulher. Eu caminhei pelo corredor, mas estava completamente sozinha. Meu metrô não chegava e eu ficava cada vez mais nervosa, quando de repente ouvi passos vindo do corredor. Fiquei aliviada, pensando que mais pessoas estavam chegando, mas os passos continuavam se aproximando e ninguém aparecia. Decidi me aproximar para ver, mas não havia absolutamente ninguém. Corri de volta para a plataforma esperando o metrô, e estava com tanto medo que liguei para minha filha, que ainda dormia em casa, para fazer companhia pelo celular. Contei o que estava acontecendo e ela disse para eu me acalmar, que o metrô não demoraria a chegar. De repente, ouvi um grito, mais como um lamento, tão alto que o eco parecia interminável. Minha filha também ouviu e perguntou o que tinha acontecido e se eu estava bem. Eu não sabia o que responder, pois não havia absolutamente ninguém ali. Finalmente o metrô chegou e eu entrei, dizendo à minha filha que estava bem. Desliguei, mas não conseguia parar de pensar no que havia ouvido. Tinha muito medo de que fosse algo paranormal, pois dizem que na estação Barranca del Muerto, durante a Revolução, foi usada como fossa comum, e eu não era a única a quem coisas assim tinham acontecido naquele lugar. Nunca soube o que foi aquilo que ouvi,
mas nunca mais perdi o metrô e fiquei sozinha naquela estação. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se para ver mais conteúdo aterrorizante, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Ajude-me a espalhar o medo. Eu sou Pesadelos Reais. Até a próxima história.